Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Muito bem, nós estamos hoje começando a nova semana, é dia 12 de setembro, né? E vamos começar a semana com força, né? Com entusiasmo. Vamos enfrentar, Deus está conosco, e se Deus está conosco, quem é que poderá contra nós, não é? E aqui então nós vamos conversar um pouquinho ainda. Não terminamos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Você vê uma carta meio comprida. E aqui é o capítulo 11, versículo de 17 a 33. Só para você entender o texto, é uma passagem mais antiga que nós temos sobre a Eucaristia. Foi escrito antes dos Evangelhos, inclusive. E aqui nós temos uma parte interessante, importante também. Como é que era celebrada a missa e a Eucaristia na comunidade de Corinto. Então era assim, olha, a primeira parte era uma ceia, era um jantar que eles faziam. Então traziam de casa a comida e a bebida. Traziam naturalmente o pão, traziam o vinho e colocavam tudo em comum. Chamava-se ágape. E depois era celebrada a Eucaristia. E o que acontece? Aquela comunidade era muito dividida, então alguns traziam e não colocavam com todos não, só com os amigos. Ficavam comendo eles lá, bebendo, né? E alguns até se embriagavam de São Paulo, né? Uma coisa muito triste que acontecia. E depois havia pobres que não tinham o que levar, não comiam nada. Então São Paulo, ele fala muito contra isso. Isso está muito errado. E depois ele fala da Eucaristia. Veja só o que ele escreve aqui. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmito. Então o que ele vai transmitir? O que ele recebeu do Senhor. E o que ele recebeu do Senhor? Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Veja que coisa interessante, bonito isso daqui. A gente fica muito feliz, porque nós temos a Eucaristia. Então nós nos reunimos nos domingos, principalmente, e nós agora não temos aquele costume de fazer uma ceia antes, né? Hoje nós fazemos a liturgia da palavra. A primeira parte da missa é a leitura da Bíblia. Como esse trecho, por exemplo, é a primeira leitura. No dia de hoje nós temos duas leituras e o Salmo. E depois, então, vem a parte da celebração da Eucaristia mesmo. Então nós vamos colocar o pão e o vinho em cima do altar, vamos invocar o Espírito Santo e vamos fazer o que Jesus disse para nós fazermos, não é? Então o pão que é consagrado, o vinho que é consagrado é a presença do Senhor, que vem ser o quê? Vem ser a nossa força, a nossa coragem para enfrentar a vida. Jesus se torna realmente o pão da vida. Quem comer desse pão, beber desse cálice, viverá para sempre. A promessa de Jesus. Então, a missa para nós católicos, ela tem um valor muito grande. Agora, o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão na igreja e não vivem aquele momento. Porque tudo tem graça, tudo tem sentido quando nós vivemos aquilo que realizamos. E a celebração da Eucaristia é realmente um momento muito importante de união com Deus. Primeiramente com a palavra de Deus, na primeira parte da missa, e a segunda, principalmente da Eucaristia, quando nós podemos comer do corpo e beber do sangue do Senhor. Veja que interessante essa passagem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Portanto, vamos amar a nossa missa. Agora uma bênção para você e sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar, atrás de vós para vos proteger
e aos vossos lados para vos acompanhar. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.